finalidade e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre outros ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo, sob a qual os vemos viver em repúblicas, é a precaução com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é consequência necessária das paixões naturais dos homens quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito e os forçar, por medo e castigo, ao cumprimento dos seus pactos e à observância das leis da natureza. Esse trecho que eu acabei de ler é um trecho da obra principal de Thomas Hobbes, deixa eu pegar aqui, que é o Leviatã. A gente vai falar então um pouco agora do Thomas Hobbes. Quem é Thomas Hobbes? Thomas Hobbes é esse senhorzinho aqui, né, que tem essa pintura, não é foto, porque estamos falando de alguém que viveu no século XVII. É um filósofo do século XVII que, de alguma forma, acabou dando apoio ao absolutismo. Ele vive por um período, ele vive a segunda metade do século XVII, que é exatamente o momento que a Inglaterra está vivendo a sua revolução burguesa. Eu vou falar um pouco mais de revoluções burguesas depois aí da semana de recesso, nas próximas semanas. Mas basicamente são as revoluções que a burguesia começa a fazer contra o absolutismo para derrubar o rei e ela chegar ao poder. Lembram lá que eu falei no vídeo passado, não esqueçam essa informação. A burguesia, ela surge como um grupo que tem dinheiro, mas não tem poder. É óbvio, em um determinado momento da história, ela vai querer chegar ao poder. O Hobbes está vivendo esse momento, que é o momento da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Que foi uma revolução que trouxe instabilidade. O Hobbes, ele vai, de alguma forma, defender que para um governo poder trazer paz, segurança para os indivíduos, ele precisa ser estável e ele precisa ser forte. Se o governo for um governo fraco, um governo instável, ele não vai trazer segurança para os indivíduos. Por um lado, ele questiona as bases do absolutismo, porque se a grande base do absolutismo é o poder vindo da mão de Deus, né, o rei é um representante de Deus, por outro lado, o Hobbes ele vai defender que o poder surge de um contrato, de um acordo, de um pacto. É o primeiro pensador que a gente vai falar que está dentro da visão contratualista de Estado, que eu falei lá na primeira semana. Ao mesmo tempo, ele defende que o poder tem que ser absoluto, ou que o poder tem que estar concentrado na mão do governante. Então, o poder surge de um pacto da população com o governante. Na verdade, o governante não está, mas a gente vai deixar isso mais claro conforme o vídeo for rolando. Então, Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, é o defensor, ao mesmo tempo, do absolutismo e do contratualismo. Isso foi erro de digitação, gente. Lança as bases do contratualismo ao dizer que o poder surge de um contrato, um pacto. Então é isso. Para ele, só existe um jeito de haver paz, haver segurança na sociedade. Ele é um dos primeiros que vai formular a ideia de direito. E para ele existe um único direito que realmente conta, que realmente tem importância, que é o direito à vida, o direito à segurança. Para que as pessoas possam ter a sua vida garantida, o governo tem que ser um governo forte. Né? Tem que surgir de um pacto aí feito da população para chegar a um governo forte. Por quê? Porque o Hobbes ele tem uma visão extremamente negativa do ser humano. Visão política intimamente ligada, intrinsecamente ligada à sua antropologia. Antropologia é visão do ser humano. Então, assim como Platão tinha lá uma teoria política que ele falava do ser humano, né, o como ele via o ser humano, então lá, a teoria das 3 partes da alma, aquela coisa toda, isso geraria a sua sociedade. O Thomas Hobbes ele também tem uma visão do ser humano, claro que não tem nada a ver com parte de alma e tal, mas ele tem uma visão de ser humano e isso influencia na sua visão de política. Para ele, nós, seres humanos, somos essencialmente egoístas. Somos seres de paixões, somos movidos pelas nossas paixões
E, exatamente por sermos movidos pelas nossas paixões, a gente está a todo momento uns contra os outros. Os filósofos desse período vão falar muito do que eles chamam de estado natural ou estado de natureza. Então, o que seria isso? Seria um momento da história da humanidade em que não existe governo estabelecido. É um momento em que, pensemos, sei lá, tentar chegar mais próximo disso, que não é exatamente isso, mas enfim, para a gente poder entender, nas civilizações indígenas. Os povos indígenas, do jeito que eles vivem, né, que existe uma hierarquia, mas a partir daquele momento que eles vivem ali na relação de natureza e tal, não existiria uma hierarquia. A partir do momento que não existe nenhuma hierarquia, o Hobbes defende que se não existe hierarquia, não tem lei. Se não tem lei, vale a lei do mais forte. Então, ou seja, tô eu aqui, eu tenho alguma coisa que, enfim, é meu, sei lá, pensemos eu tenho um pedaço de terra que é meu, né? Vem uma outra pessoa, vem um outro cara que é mais forte do que eu, e ele quer aquele pedaço de terra que é meu, ele vai lá e me mata e pega aquele pedaço de terra para ele. Então o Hobbes defende que é exatamente, e aí ele fala de paixões, ele vai falar que, enfim, inclusive até, sei lá, questões amorosas podem me levar a esse tipo de situação. É claro que quando ele fala paixões, ele não está falando paixão no sentido amoroso, ele está falando paixão no sentido dos nossos desejos, né? Daquilo que não é racional. Atenção na filosofia entre paixão e razão. Então, ou seja, exatamente porque nós somos seres de paixões, seres que não são racionais, a gente tem a possibilidade de querer o que é do outro. E o outro também querer o que é meu. Então, o estado de natureza seria o que Hobbes chama de estado de guerra de todos contra todos. Eu nunca sei se o outro está querendo alguma coisa. E aí não é só guerra declarada, não. Porque pode ser aquela guerra do outro que vem para cima de mim pegar o que é meu, mas eu posso também desconfiar do outro querendo pegar alguma coisa que é minha e nunca ter uma relação de confiança com o outro. Então o Hobbes coloca que o estado de natureza é um momento extremamente complicado para a humanidade, porque é um momento em que existe a guerra de todos contra todos. Então, diante disso, né, ele vai dizer a sua frase, que é bastante famosa, que na verdade não é dele, né, ele retoma lá uma frase de um filósofo latino, se não me engano, um filósofo romano: o homem é o lobo do homem, homo homini lupi, né, o homem é o lobo do homem. Então, ou seja, os homens se voltam a todo momento uns contra os outros. Que mais uma leitura de um trecho do Thomas Hobbes. Desta igualdade, quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles se tornam inimigos. E no caminho para o seu fim, que é principalmente a sua própria conservação e às vezes apenas o seu deleite, esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. E disto se segue que, quando um invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar cômodo, espera-se que provavelmente outros venham preparados com forças conjugadas para o desapossar e privar, não apenas do fruto do seu trabalho, mas também da sua vida e da sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros. Com isto, torna-se manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum, capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, eles se encontram naquela condição a que se chama de guerra. Uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então esse texto aqui, eu acho que ele sintetiza bem o que eu falei até agora. Para o Thomas Hobbes, não tem como eu falar de segurança, de vivência harmônica, aquela visão grega de que os homens vivem em sociedade porque querem, que a sociedade surge de um desejo interno do ser humano, de que a gente vive, né, há uma necessidade, não só uma necessidade no sentido de eu precisar dos outros, mas de eu querer viver com os outros.
Essa visão, para Thomas Hobbes, ela não existe. Porque nós, seres humanos, somos seres egoístas e nós estamos sempre em conflito uns com os outros. É a guerra de todos contra todos. Como acabar com isso? A formação do Estado. Então, o Estado, de acordo com o pensamento do Thomas Hobbes, para evitar frear a guerra de todos contra todos, há a necessidade de um Estado todo-poderoso, um governante ou conselho de governantes que garantam a paz. Ele não defende que necessariamente precisa ser uma pessoa só, mas há necessidade de que exista um governo que tenha total poder na mão dele. Isso que eu estou gravando de madrugada. Um governo que tenha total poder na mão dele para garantir a paz, para garantir a segurança entre todos os indivíduos. Então encarna o Estado, o representa na figura do Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico. Ele vai dizer então que o Estado é algo artificial, é algo que é fruto de um contrato que se constrói para garantir a segurança dos indivíduos. E aí o que é importante da visão do pacto de Thomas Hobbes? O pacto que é pensado pelo Hobbes não é um pacto, não é um contrato entre população e governante. É um pacto feito da população em si. A população faz um acordo e faz como se fosse uma espécie de procuração e entrega a liberdade individual, as liberdades individuais, na mão do governante. E o governante pode fazer o que quiser, uma vez que com isso ele possa garantir a paz. O último slide aqui. Então, o pacto defendido por Hobbes é um pacto entre os cidadãos que entregam o poder nas mãos do governante ou do conselho de governantes. Uma vez entregue, o poder não deve ser retirado. O poder do governante é total, pois é a única forma de manter a paz. O Hobbes defende que, na verdade, o único momento que poderia se tirar o governante do poder é exatamente se ele não garante a segurança dos indivíduos. Então, ou seja, é um governo que praticamente não há liberdade. Para o Thomas Hobbes, a ideia é, entre segurança e liberdade, ele prefere que exista segurança. Liberdade de expressão, aquilo que a gente estava falando lá para o absolutismo, se colocar contra o rei, aquela coisa toda. Para o Hobbes, se isso trouxer instabilidade, trouxer insegurança dos cidadãos, dos súditos, né, isso não deve ser colocado, não deve ser visto, não deve ser... Não é essa liberdade que é boa. Essa liberdade ela é contrária aos interesses da coletividade, dentro dessa visão do Hobbes. Para ele, a base da sociedade diante de tudo isso é o medo. Né? O povo, os súditos, têm que ter medo do governante, porque a partir do momento que você tem medo, você não vai cometer crimes contra outros. Porque se eu cometer um crime, eu tenho a certeza que eu vou ser punido. É uma mentalidade que, assim, se a gente for parar para pensar, ela está muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente vê qualquer situação, ainda mais quando a gente vê muitas vezes um crime hediondo, um crime bárbaro, a gente sempre fala aqui no Brasil, o problema do Brasil é a impunidade, o problema do Brasil é que as nossas leis, elas defendem vagabundo e tudo mais. Não vou entrar no mérito aqui, a gente tem lá uma série aí sobre direitos humanos, que não é endereçada a ninguém, mas qualquer um pode assistir. Mas é uma mentalidade que está muito presente no Brasil. Né? Que até por ser um país inseguro, um país de altos índices de violência, você tem essa mentalidade muito presente de que só se resolve o problema da falta de segurança com punição, com leis rígidas. Essa ideia, de alguma forma, remonta ao pensamento do Hobbes. Não concordo muito, aí a gente vai ver mais para frente, né, outras formas de se ver, mas talvez o Hobbes também não deixe de ter sua razão, principalmente levando em consideração o momento que ele vivia. Ao mesmo tempo, lembrando, o Hobbes é um dos introdutores, ele praticamente é o primeiro grande contratualista que a gente tem na história. É o primeiro que vai defender que o poder surge de um contrato, surge de um acordo da população, né? Aí no caso é da população entregando o poder na mão do governante. Essa ideia de contrato ela vai se desenvolver no decorrer da história e vai chegar a formas mais rebuscadas e tal, que a gente vai ver nas próximas aulas. Com isso, eu encerro essa videoaula de hoje.